Olá, meus amigos e amigas. Este é o canal Verdades, que sempre traz temas importantes para a harmonia de nossas vidas, pois tem compromisso com a verdade, a ciência, a filosofia e a religião. Então venho pedir a sua inscrição no canal, o seu gostei, seus comentários e compartilhem com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastavam com aspereza quem as apresentavam, Jesus, vendo isso, lhes disse: Deixa que venham a mim as criancinhas e não as impeçam, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-lhes, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Marcos 10:13-16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra, desde o nascimento, tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não teria pelo seu filho o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e, ainda menos, se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. A natureza nos mostra isto através de uma semente. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, ele é mais maleável, e por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade,
quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Pecado por pensamentos. Aprenderam o que foi dito aos antigos: não cometerá adultério. Eu, porém, lhes digo que aquele que tenha olhado uma mulher, com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de meu Pai. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer: ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio provoca naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto o seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado; naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se; naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito; no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Verdadeira pureza. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violam vocês outros o mandamento de Deus, para seguir a sua tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a seu pai e a sua mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes, e vocês outros, no entanto, dizem: toda oferenda que faço a Deus lhe é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela sua tradição. Hipócritas, bem profetizou de vocês Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração; é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escute e compreenda bem isto. Não é o que entra na boca que suja o homem, o que sai da boca do homem é que o suja. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem.
porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Saiba que, ouvindo o que acaba de dizer, os fariseus se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixa-os, são cegos que conduzem cegos, se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vocês outros, fariseus, põem grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos seus corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que são! Aquele que fez o exterior é o que faz também o interior. Lucas 11, 37-40. Os judeus tinham desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se agarrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores, do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como sem dívidas para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: É em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus refere, quando diz: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. Toda religião em que o homem julga poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as religiões em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não impede a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza, acima de tudo, é preciso ter a do coração puro. Escândalos. Se a sua mão é motivo de escândalo, corte-a. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas cordas que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tenha muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-lhes que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, corte-os e lance-os longe de vocês. Melhor será para vocês que entrem na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terem dois e serem lançados no fogo eterno.
Se o seu olho lhe é objeto de escândalo, arranque-o e lance-o longe de você. Melhor para você será que entre na vida tendo um só, do que ter 2 olhos e ser precipitados no fogo do inferno. Mateus 5, 29 e 30, 18, 6-11. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda. Nas traduções mais recentes e mais verdadeiras da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução em Esperanto falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios, por dentro, de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido, tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aqueles cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de desculpa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se sua mão é causa de escândalo,
corte a figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortada uma das mãos, antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista, antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. Instruções dos Espíritos. Disse o Cristo: deixe que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles pequeninos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava, para o seu, o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar, foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Nós ensinaremos a vocês o sentido exato das parábolas e lhes mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é, digo-lhes, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Deixe que venham a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixe que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixe que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixe que venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possui esse fogo divino, que é o que poderá temer? Dirá a todos os instantes de sua vida: meu Pai, que a sua vontade se faça e não a minha, se lhe apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito seja, porquanto é para meu bem, eu o sei, que a sua mão sobre mim se abate. Se é do seu agrado, Senhor, ter piedade da sua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faz que o amor divino não lhe fique sonolento na alma, que incessantemente faz subir aos seus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tem amor, possui tudo o que há de desejável na terra, possui preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que lhe odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tem amor, tem colocado o seu tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar e verá apagar-se da sua alma tudo o que seja capaz de lhe desonrar a pureza, sentirá diminuir dia a dia o peso da matéria,
qual pássaro que paira nos ares e já não se lembra da terra, subirá continuamente, subirá sempre, até que sua alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor. Meus bons amigos, para que me chamaram? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a possa curar? Que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha! Que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que lhes foram assinaladas não as atribuam senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas suas aflições, volvam sempre para o céu o olhar e digam do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faz que minha alma enferma possa ser curada antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao seu seio, com a brancura que possuía quando a criou. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e talvez, também a cura que apenas timidamente pediram, em recompensa da sua abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, direi para vocês que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrem de que o Cristo disse convir que arranquem o seu olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo, do que deixar-se tornar causa da sua condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda, podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vocês que têm límpida a visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conhece todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não pediria, então, que se lhe concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que lhe é dado entrever na sua cegueira. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vocês que aqui estão, ele sente a felicidade, toca-a, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir. Nota de Allan Kardec: esta comunicação foi dada com relação a uma pessoa cega, a cujo favor se evocara o espírito. Creiam-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a si, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu lhe dissesse: minha filha, seus olhos vão abrir-se, quão jubilosa se sentiria. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a sua perda? Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a seu favor, mas, a seu turno, ora e, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de lhe dizer. Antes que me vá, recebam todos vocês, que aqui se acham reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá, palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou.
Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando-se estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranque. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.